E aí eu quero, já estou indo para o final aqui, mas eu quero uma participação de vocês, muito importante. A participação é o seguinte: escreva nos comentários por que pessoas e multidões continuam acreditando em líderes e ideologias mesmo depois que o seu império ruiu. Essa pergunta minha é honesta. Vou pedir a Laura até para colocar aí, olha, os comentários. Por que, na sua opinião, pessoas e multidões continuam acreditando em líderes e em ideologias mesmo depois que o seu império ruiu? Olha que interessante. Muitas pessoas, quando alguma coisa dá errado na vida delas, elas entram em crise existencial na fé cristã. Elas param de ir à igreja, elas param, talvez, com certeza, desses que estão comigo aqui, talvez muitos de vocês já não vão mais à igreja porque você simplesmente parou, perdeu a graça. Sua fé ficou abalada. Mas é interessante, os nazistas, mesmo com o Reich caindo, mesmo com o Hitler morrendo daquela maneira patética, eles continuam acreditando nele. E até hoje existem movimentos neonazistas por aí. Mussolini, mesmo quando ele foi morto na Praça Lenda, tinha gente que queria morrer junto com Mussolini. Então, por que as pessoas... Aqui me leva em consideração a questão da fé coletiva, que é uma outra coisa perigosa. Então, efeito manada. Quem escreveu foi a Jane Maria Silva. Isso, Jane, efeito manada. Mas eu quero destrinchar isso mais. Como é que funciona esse efeito manada e como é que eu posso ter certeza que eu não estou também sendo afetado por ele? Luan Neves, vazio de identidade ou de propósito. Opa, gostei dessa fala do Luan. Vazio de identidade e propósito. Daqui a pouco eu vou comentar mais sobre isso. Mais uns dois comentários aí, meu bem. Mais uns dois aí que Laura vai pincelar. Por que as pessoas continuam acreditando? Porque o Tiago Assad, porque o mal veio para matar e destruir. O maior enganador tem a habilidade de confundir muitos. Concordo com você, Tiago, mas será que ele tem mais habilidade do que o Espírito Santo? Você entendeu minha pergunta, Tiago? Porque, veja bem, o Espírito Santo veio para convencer do pecado, da justiça e do juízo, está no Evangelho de João. E o maligno, como você bem colocou, também está no Evangelho de João, veio para matar, destruir, mas parece que o diabo está tendo um poder de convencimento maior do que o Espírito Santo. Forte, né? Vamos falar sobre isso aí. Desculpa, eu não estou conseguindo ler o nome aqui. Xissa. Desculpa se eu não li correto o nome. Porque as ideologias falam aquilo que muitos querem ouvir. Gostei disso aqui também. Eu vou mostrar para vocês agora o que os acadêmicos têm dito sobre o que vocês chamaram aí de efeito manada ou a fé das massas. Olha que interessante. Emily Durkheim, ele já apontava que a religião vivia em comunidade. E o que ele fala, Emily Durkheim fala da religião, mas aplica-se também a outros setores da sociedade, porque ele é um dos pais da sociologia. Ele cria que uma força social transcende o indivíduo. A fé coletiva não depende apenas da racionalidade, mas do sentimento de pertencimento. Crer junto dá coesão e identidade ao grupo. E aí que nós temos um outro detalhe. O Sigmund Freud, o pai da psicanálise, via a fé das massas como uma projeção das necessidades humanas não satisfeitas, quase uma ilusão que protege contra a angústia da existência. Ainda assim, ele reconhecia o poder do consolo e a sua força mobilizadora. O que o Freud está dizendo? Embora o Freud fosse um crítico acirrado da religião, tem algo do Freud que eu concordo. O Freud, olha que curioso, ele fala que nós temos a carência de um pai universal. E curioso, né? Porque o Freud nega a existência desse pai universal porque ele era ateu. Mas ele fala que temos a carência do pai universal. Como é que você pode ter a carência de um pai que não existe? Então, a pergunta que eu faria para o Freud, se eu pudesse conversar com ele, seria: Freud, se nós temos a carência de um pai universal e esse pai universal não existe, de onde vem essa carência? Mas eu quero destrinchar mais o que Freud diz. Tem um livro que eu recomendo vocês lerem, é um livro acadêmico, tá? É um livro escrito pela Luciane Santana de Menezes, onde ela fala Pânico, o efeito do desamparo na contemporaneidade. O que ela diz? Ela analisa livros de Freud como O Mal-Estar da Civilização Ocidental, e ele fala que uma vez que esse Deus não existe, essa é a máxima ateísta, então nós temos a carência de um pai universal, mas como ele não existe, então nós temos um sentimento de desamparo, de perda desse pai universal. E o pânico que nós temos, ele é uma forma de padecimento em que está em jogo o masoquismo como figura da servidão.
Já ouviu falar na síndrome de Estocolmo? Pessoas que apaixonam pelo que machuca, pelo sequestrador? Pois é, algumas pessoas carentes tendem, às vezes, a se entregar ao masoquismo e ao sofrimento que o outro está infligindo, ao sadismo do outro, como forma de compensação pelo seu pânico do desamparo. Olha que interessante. Por isso que muitas pessoas, no efeito manada, elas seguem o ditador que bate nelas. Elas precisam encontrar com Deus. Elas precisam entender que não há um desamparo universal. Nós temos a carência do pai universal que o Freud falou, mas esse pai universal existe, ele é pai de verdade. Ele não é um falso pai, um stepfather. Ele é um pai de verdade. Mas quando as pessoas param de acreditar no pai de verdade, elas sentem o desamparo. E o desamparo leva à carência, que por sua vez leva ao masoquismo. Por isso que você se apaixona por pessoas que batem em você.